Bom, senhor presidente, eu tenho uma preocupação, eu não vou ser redundante a respeito do que já foi falado aqui, que tanto a posição do senador Mourão, como do senador Exalci, do senador Moro, todos aqui que nos antecederam, falando especificamente do tema de uma categoria específica que está sendo colocada como uma quarentena maior do que as demais categorias, me parece realmente não só inconstitucional, mas como discriminatória, né? Mas eu quero me deter em dois aspectos aqui que me pareceram muito graves no texto. E aí, me perdoe o senador Alessandro, mas eu vou tomar, com devida vênia dele, o que ele falou anteriormente, tomar para mim, né? Tem leis que são melhores não serem votadas. Isso. Né? Porque o espírito da lei, que é de sintetizar, pacificar, melhorar, desburocratizar, convalidar até diferentes legislações a respeito desse tema, está toldado por duas situações, eu vou apenas citar duas situações que me parecem muito graves. A primeira é a questão desse tema ou desse debate que é do mundo inteiro, que é a questão da liberdade de expressão. Isso. Né? Da liberdade da crítica, da possibilidade de nós, como cidadãos, termos a condição de fazermos a nossa irresignação, de dizermos que não estamos satisfeitos. A lei, de uma maneira draconiana e inovadora, que inclusive regimentalmente nos impede de emendar o processo, porque não veio originalmente da Câmara, houve uma série de inovações feitas pelo eminente relator, pelo sábio senador Marcelo Castro, que claro que tem aí todos os méritos, aí, porque esse é um tema extremamente delicado e complicado, mas nós estamos tratando aqui de problemas no dispositivo 368, 454, 471, 604, 859, 869, todos que ampliam a responsabilização dos cidadãos e comunicadores por discursos considerados potencialmente interpretáveis como ilegítimos ou deslegitimadores. Deslegitimadores, até uma palavra complicada de falar, né? Então, e você está criminalizando a crítica, está restringindo o debate público, está imputando penas às pessoas pela simples discordância. Veja, eminente presidente e senhores senadores, nós estamos tratando aqui de censura. Isso. Censura no processo eleitoral. Ontem nós assistimos o depoimento do presidente Bolsonaro. A ele é imputado, por exemplo, inexigibilidade, porque convocou ou convidou embaixadores para fazer uma crítica ao sistema eleitoral. Está interditado no Brasil o debate de se criticar um sistema que é praticado entre as 50 maiores democracias do mundo, e apenas duas, que é Bangladesh e Brasil. Então, 48 países estão errados, o Brasil está certo, ou vice-versa. E você não pode fazer a crítica. Você está criminalizando, você está aumentando penas aqui de 1 e 4 anos de reclusão e impondo autocensura, detenção de 2 meses ao ano, pagamento de 120 a 150 dias. Você está permitindo a retirada de conteúdos. Olha, gente, essa discussão está no Supremo Tribunal Federal sobre a questão de ser ou não constitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, de se permitir que o grande irmão do George Orwell, a distopia, a famosa distopia de 1984, seja implantada no território nacional. A gente está tratando aqui de uma coisa muito grave. Nós estamos dando à Justiça Eleitoral a possibilidade, inclusive, de, na hora em que fizer modificações, quaisquer que sejam na lei, nós estamos impedidos de submeter um referendo popular a um plebiscito. Isso. O TSE e o STF. Então está se empoderando e se dando um poder ao TSE, que na verdade ele já se apropriou nas eleições anteriores, a revelia inclusive do que é votado aqui no Congresso Nacional. Eu gostaria de ler para os senhores um acórdão relatado por um eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, que certamente já deve ter mudado, provavelmente mudou de ideia, mas ele diz o seguinte, a democracia, 2018, a democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada,
pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que, por sua vez, é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. A livre discussão e a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamento e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. São, portanto, inconstitucionais os dispositivos legais que têm uma nítida finalidade, friso, de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático, impossibilidade de restrição, subordinação ou forçosa adequação programática da liberdade de expressão e mandamentos normativos cerceadores durante o período. Senhor presidente, você sabe de quem é esse acordo, senhor presidente? Do eminente ministro Alexandre de Moraes, né? Que hoje está se colocando no campo oposto, mas por enquanto está valendo o acórdão aqui. Se isso for revisado, né, quando se debruça sobre o artigo 19, né, do Código Civil da Internet, do Marco Civil da Internet, que nós, como legisladores, discutimos durante quase 9 anos aqui no Congresso Nacional, que foi votado em 2014 e que convalidou, consagrou princípios universais de que não se pode fazer censura prévia, nem se pode banir perfis ou conteúdo de cidadãos se não houver uma motivação judicial e a comprovação de que há um ilícito. Aqui se chega a um detalhamento de que fatos sabidamente verídicos são crimes, ok, na contramão do que diz o acordo do eminente ministro Alexandre de Moraes. Mas isso vai mais adiante, que você deveria ter esse conhecimento. Imagine que eu vá conversar com o eminente senador Marcelo Castro e ele me conte um caos do Piauí. E eu, acreditando na fé pública do eminente senador, eu propague essa ideia. Mas era uma brincadeira, um xiste. E aí eu recebo uma pena de prisão ou de multa. Senhor presidente, com todo respeito, e aqueles que se pronunciaram antes de mim, a preocupação aqui não é meramente formal. A gente não está tratando aqui de uma lei para colocar limites ou parâmetros. Nós estamos atacando o cerne da democracia brasileira. Por isso, eu peço a reflexão da terra daqueles que me antecederam, da eminente senadora Dorinha, do eminente senador Marcos Rogério, que foram na linha, né, de vamos avaliar um processo para vermos qual é o momento ideal de votarmos. Gente, ou a gente chega entre nós a um consenso mínimo de que devemos respeitar o princípio constitucional da liberdade de expressão, da crítica, do contraditório, da democracia, que são valores inegociáveis. Nós não podemos votar um processo com o risco de que esse processo ou esse projeto vá adiante com esse tipo de nódoa, com esse tipo de contaminação. O eminente senador Espírito Domingo saiu há pouco aqui, eu falei durante a minha peroração aqui a respeito do tema, né? Tem uma emenda que fala sobre contagem pública de votos. É muita coragem do senador Espírito Domingo, porque tem gente que está sendo processada, tem gente que foi presa, porque teve a ousadia de contestar ou de tentar aperfeiçoar o nosso sistema eleitoral. Eu ouvi, em um determinado momento, eminente senador, presidente Otto Alencar, que a luz do sol é o melhor dos desinfetantes. A luz do sol e a transparência é o melhor dos desinfetantes. Então me causa muita estranheza essa resistência organizada da alta cúpula do judiciário brasileiro, e para não ficar dúvidas, do ministro Barroso, que veio aqui a essa casa conversar com líderes do Congresso Nacional, e coincidentemente no dia seguinte pessoas foram sacadas da comissão especial da PEC, que tinha uma posição favorável, e foram substituídas por outras que tinham posição desfavorável, numa clara interferência de um poder sobre o outro, numa ação inconstitucional, que nós não podemos tolerar mais. Isso fere de morte a democracia brasileira. E se nós estamos achando que isso é normal, senhores, não é normal. E não dá para ficar mais com cara de paisagem, né? Ou nós, que representamos o povo brasileiro, cumprimos o nosso papel e fazemos a nossa parte, ou vamos ficar como um poder aviltado de cócoras. E aqui eu não estou propondo, nem estou propalando ideias
de se tratorar os outros poderes. Não, eu estou aqui dizendo que cada poder tem que fazer o seu papel. E me espanta muito, e me chama muita atenção que nós estejamos convalidando, através de uma lei, essa interferência indevida de um poder, que é o Tribunal Superior Eleitoral, sobre o Legislativo brasileiro e sobre o princípio da democracia. Bom, então, dito isso, desculpem, inclusive, a indignação. Vocês me conhecem como uma pessoa moderada, mas eu, sinceramente, eu estou muito preocupado com a democracia brasileira. Tá? Respeito o Supremo Tribunal Federal, respeito o Executivo da República, mas respeito, sobretudo, os princípios que se baseiam na nossa Constituição da separação dos poderes. É isso que dá sanidade à nossa democracia. Então, peço que os senhores reflitam sobre o que está dentro desse projeto extremamente bem feito pelo senador Marcelo. Ele tentou muito melhorar, mas o cerne desse processo aqui é um ataque à liberdade de expressão, à crítica e ao debate necessário no processo eleitoral. Olha, a senadora Dorinha foi citada e pede a palavra para fazer talvez uma... Sim, porque...